Capítulo 17. A mãe de Jesus. Parte 1. O parto de Jesus deveria ser como foi, sem a presença de curiosos, para não perturbar a ordem divina. Ele foi efetuado, como dissemos, por mãos angélicas, em plena harmonia com o universo. A notícia de que tinha nascido o Messias anunciado pelos profetas correu por toda a Palestina, avançou fronteiras, chegando mesmo a outros países. Tudo feito no maior sigilo e cuidado, pois a ordem de Herodes ainda estava em vigor. Maria já se encontrava refeita e acostumada às altas vibrações espirituais. Suas faculdades, com a presença de Jesus, desabrocharam de modo a perceber entidades bem mais elevadas do que poderia imaginar, em completa vigilância, para manter a ordem em torno do Senhor. Passados os dias determinados pela lei, José e Maria levaram a criança ao templo, cumprindo assim seus deveres. Havia muita movimentação e muitos subiam as escadas de cabeça baixa. Mulheres envergavam mantos e véus, contritas na fé que possuíam no coração, para melhores esclarecimentos. Na parte espiritual, notavam-se muitos espíritos como se fossem os próprios homens, com as mesmas devoções. Oravam em voz alta e cantavam os salmos de joelhos, fora e dentro do templo. A desencarnação, por vezes, pouco muda na vida daquele que perdeu a roupagem física. É o mesmo, nas mesmas condições de vida que levava na Terra. A falta de escolas com diretrizes verdadeiras sobre as coisas espirituais prende por muito tempo as almas em zonas inferiores, hipnotizadas por ilusões ensinadas por falsas crenças. O Cristo estava na Terra para despertar os espíritos que ainda dormiam, para lhes ensinar a verdade que liberta. Maria subia as escadas levando o menino junto do seu coração, envolto cuidadosamente em mantos que as suas delicadas mãos teceram, tendo José ao seu lado, ajudando-a a subir os degraus com toda a euforia de um tutor. Apareceram 3 levitas à frente deles, como se já fossem conhecidos de velhos tempos. Maria assustou-se levemente com os 3 senhores, saídos por detrás das colunas. José tomou a dianteira da esposa, mas logo reconheceu os personagens que foram se identificando. Eram essênios. Abraçaram José com muita emoção, dizendo: Companheiro de fé, alegramo-nos em ver-te nesta casa de Deus, juntamente com a tua mulher agraciada. Já sabemos da notícia de que o teu lar é a porta do céu. Nele está o profeta maior, o Messias anunciado. Já temos certeza, mas queremos vê-lo ante a luz do sol e pedir às estrelas que o abençoem, em nome de Jeová. Maria apertou mais o filho contra o peito e os interrogou com delicadeza. Quem sois? De onde viestes e por que motivo desejais ver o nosso filho? Um dos 3 levitas aproximou-se mais de Maria, desvencilhou-se de um lado do rico manto que cobria a túnica que poderia identificar sua hierarquia e disse com humildade: Eu sou José de Arimateia, conheço e faço parte da fraternidade dos essênios, e assim vos falo, por saber que também pertenceis a ela. Maria tranquilizou o semblante. Olhando para José, seu esposo, viu que ele se alegrava com a presença daqueles companheiros de trabalho e de benevolência. Naquele momento solene, a filha de Nazaré entregou o fardo sagrado a José de Arimateia. Este abriu, com gesto delicado, o manto que o cobria e notava-se em seus lábios um sorriso que partia do coração, dizendo: Como Deus não se esquece dos seres humanos. O Senhor ouviu as orações dos sofredores, dos injustiçados. Em meus braços, sinto que está todo o mundo e quem dirige o mundo. Glória vos damos, Senhor, por essa motivação de alegria para todos os povos, por esse caminho de tranquilidade para todas as nações, e que todos os anjos, como testemunhas, ouçam o que vou falar. Estarei ao vosso lado, pastor inconfundível, em todos os dramas que porventura surjam em vosso caminho. Quero ser o braço onde podereis apoiar-vos, para dar o testemunho que o destino vos pedir. Grande Senhor do Universo, se for do vosso agrado, cederei o meu lugar, caso convier aos vossos desígnios, para que este sol, em forma de criança, possa iluminar mais. Maria
ao ouvir as palavras de José de Arimateia, sensibilizou-se, e as lágrimas desceram em seu formoso rosto, dando-lhe uma afeição divina, de verdadeira mãe de todas as criaturas do mundo. José agradeceu sensibilizado ao irmão, que por várias vezes encontrara no templo do Monte Carmelo, e, em breves palavras, lembraram-se todos de Pai Muni, com respeito e carinho por aquela alma que tanto amava a seus discípulos. O menino foi passado para o outro levita, que se encontrava ansioso para ter nos braços o novo profeta e que o recebeu, balbuciando palavras de ternura e gratidão, e devolveu a criança a Maria, que, agradecida e emocionada pelo feliz encontro na entrada do templo, passou-a ao terceiro levita, que também a recebeu, tomado de elevada emoção, dizendo: Sei que tenho nos braços o Filho de Deus, o pastor, que veio unir todas as ovelhas em um só rebanho. Eu sou Nicodemos, estudante do Templo de Jerusalém, onde espero vir a ser doutor da lei e colaborar com a sua divina missão de conduzir o povo de Israel como o povo eleito de Deus para instaurar a paz no mundo. Nicodemos padecia de uma ulceração no tórax que muito o incomodava. Naquele momento, sentiu que algo acontecia com a lesão e depois constatou que a mesma havia cicatrizado. A emoção o fez chorar e não suportou segurar a criança por mais tempo. Devolveu-a a Maria, ajoelhou-se no degrau da escadaria do templo e orou, agradecendo a Deus. Sorrindo e ainda chorando, Nicodemos pediu a Maria que descobrisse os pés do menino e beijou-os várias vezes, molhando-os com as lágrimas que nasciam de sentimentos da mais pura sinceridade. Mal sabia ele que 30 anos depois, como doutor da lei, estaria à frente do mestre, às escondidas, confuso pela força das afirmativas daquele homem incomum que no seu íntimo sabia serem verdadeiras. A chegada de José e Maria ao templo foi anunciada ao conselho dos sacerdotes, que haviam se reunido às pressas para conhecer aquele que deveria ser o Messias. O bom sacerdote Azedamoá dormitava em seu assento de balanço quando chegou a família agraciada, acompanhada pelos 3 levitas. Ficaram algum tempo em silêncio frente ao sacerdote, como que respeitando o seu sono. O velho Moá abriu os olhos cansados das lutas do mundo, pensando que estava sonhando, e quis levantar-se, no que José o impediu. Passou as mãos envelhecidas pelo rosto enrugado, enquanto a razão lhe dizia que não era uma ilusão. Era sim Maria, aquela que ele conhecera ainda criança, de cujos lábios ouvira sábias palavras a respeito da vida, e o volume em seus braços deveria ser o Filho de Deus, anunciado como o esperado por toda Israel. Teve ímpetos de ajoelhar-se, mas o físico não lhe permitiu. A única manifestação que poderia expressar eram as lágrimas, e chorou o quanto pôde. E, quando o velho sacerdote se acalmou, pediu licença a todos os presentes para, em nome de Deus, falar algumas palavras que guardava no coração para aquela hora, talvez a última oportunidade da sua vida na terra. Alguns sacerdotes que não conheciam a família de Nazaré e cujo divino compromisso ignoravam, ao passarem por ali e vendo o velho emocionado, comentaram: ele é assim mesmo. De uns tempos para cá, chora por qualquer coisa. São os anos. O velho sempre regride no tempo e volta a ser criança. Isso é a idade. Sorriam e seguiram adiante, desaparecendo por trás de uma coluna. O grupo de amigos do sacerdote passou a ouvir a sua prosa com contentamento e ele, em oração, assim se expressou: Deus de todo o universo, ouvi-me. Encontro-me quase inválido nesta cadeira, onde ouço e faço o que nem sempre é do meu agrado. Mas vos peço as bênçãos que me fortaleçam em todos os instantes para que o meu coração possa resistir aos desencontros do momento. Porém, que a minha consciência permaneça tranquila na aliança que fiz de permanecer no bem até o fim da minha vida, neste corpo que tanto me tem servido e ajudado a compreender as leis divinas e humanas. Agradeço-vos, Senhor, por tudo o que recebi na vida. No entanto, este agradecimento de agora é sem limites, por poder contemplar aquele que eu tanto esperava
para a salvação do mundo e de todos os povos. Sinto, meu Deus, a presença do Senhor, este que enviastes para o nosso consolo e a nossa esperança. Não quero morrer antes de tocá-lo. Fortalece meu coração para que eu possa beijar esses pés e essas mãos que deverão resplandecer bem mais do que o próprio sol. Nesse momento de emoção de todos os presentes, Maria e José ajoelharam-se, abrindo o manto que cobria o menino, para que o sacerdote pudesse tocá-lo, como era seu desejo. E o velho soluçou quando seus olhos puderam contemplar aquele rosto lindo, com os cabelos da cor do sol nascente. Beijou as mãos da criança e os seus pés com reverência e tornou a dizer, na emotividade que já era o seu próprio clima de sacerdote: Deus de bondade e de amor, já posso morrer em paz. Vi o que mais desejava o meu coração. Virou-se para Maria e disse com confiança que sempre teve: Minha filha, não temas as perseguições que poderão vir ao teu encontro e que serão muitas. Estás de posse do maior tesouro da vida. Ele é verdadeiramente o Salvador de todas as criaturas. Sei que serás alvejada pelos dardos da incompreensão e não faltarão caluniadores, no desejo de fazer perder o teu filho, que é ele, e foi enviado à terra por Deus. Isto basta para nossa tranquilidade. Olhando para José, falou com segurança: Faze, meu filho, o que puderes, para que a paz seja estabelecida. Nada temas, sê forte em todos os caminhos a que fores chamado a seguir. Dirigindo-se aos 3 levitas, disse com solicitude no coração: Meus filhos, sois jovens e tereis a felicidade de acompanhar o Rei dos Reis e, certamente, de presenciar muitos dos seus feitos no futuro. Não percais a oportunidade, que talvez seja a única em vossas vidas. Este que vedes como filho de Maria é o Messias anunciado por todos os profetas desta terra. Bebei dessa água, cuja fonte está nos céus, e Deus está com ele, onde quer que seja. Conheço a sua história antes que a sua mãe nascesse e dou testemunho do que falo. Conversei com Maria quando ela era criança e de sua boca saíam coisas que somente anjos poderiam saber. Como sacerdote, conheci muitas escolas e países, mas nunca ouvi tanta sabedoria como as que saíram dos seus lábios. José de Arimateia, deves compreender o que falo, porque as palavras deste menino serão de vida eterna. Acompanha-o para o teu próprio bem. Nicodemos, sei da tua linda carreira nas linhas que o sacerdócio te pode oferecer. Serás verdadeiramente um doutor da lei. Mas, na verdade, te digo, aprende com ele, porque esse menino, que está entre nós, é o maior de todos os mestres. Será chamado Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. E, para quem me ouve, que guarde o que já falei aos outros, que será livre de todos os males da vida e não conhecerá a morte. Ele, o Salvador, é pura vida, é luz, porque veio da luz. Nisto, alguém já chamava Maria e José por ordem dos sacerdotes. Maria levantou-se, beijou as mãos do sacerdote Azedamoá, com lágrimas, falando com o coração: Agradecemos-te pelo muito que fizeste por nós, desde que nos conhecemos, pelo apoio à nossa família. És para nós um pai espiritual, de que nunca nos esqueceremos no decorrer de toda a nossa vida. Que Deus abençoe os teus dias e tudo o que pudermos te dar, te daremos pela presença do amor, aquele amor que Pai Muni nos ensinou a dar e que tu tão bem conheces. O velho fechou os olhos e recostou-se com dificuldade na cadeira, mostrando, na sua face enrugada, um contentamento profundo que lhe ia pelo coração. Afastando-se de Azedamoá e convidados pelos sacerdotes, Maria e José assentaram-se em lugares apropriados, o que deveria ser considerado como honrosa e especial concessão. Foi dado o sinal de silêncio, a que todos obedeceram, e a ordem para que se começasse a ler certas perguntas, ora para José, ora para Maria, sendo que eles teriam a liberdade de responder o que desejassem, desde que fosse a verdade. Lema do Templo de Davi. O rabino, responsável pela leitura, abriu o rolo das Escrituras Sagradas com gestos que evidenciavam prepotência, passando a ler
nos escritos da profecia de Isaías. Abre aspas. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Fecham aspas. Depois da leitura, passou a dizer, meio ofegante: José, ouvimos, trazido por todos os ventos, que teu filho é o Messias prometido pelos profetas. Desde o nascimento da tua mulher, pelo que nos relatou o sacerdote Azedamoá, paira no ar essa afirmativa, dada à inteligência da menina, quando tinha apenas 7 anos de idade. Mas, se a profecia aponta o nascimento desse Filho de Deus por intermédio de uma virgem, como se explica isso? O profeta Isaías mentiu? Ou nós não estamos sabendo interpretar as Escrituras? O silêncio reinou no ambiente. Imaginava-se que José ficaria mudo. Como sair-se dessa situação? Muitos dos sacerdotes estavam se sentindo vitoriosos por desmascarar a família do dito Messias, ainda mais dentro do templo, que era o lugar apropriado, pois ali era a casa de Deus. José esperou um pouco para responder, procurando todos os meios que a educação inspira, e disse com humildade: Dignos sacerdotes de Deus, que o Senhor abençoe a todos vós. Se nós estamos na casa de Deus, a sinceridade não deve faltar em nossa fala. Desde pequeno amo a verdade e sinto prazer em sua companhia. Devo dizer-vos que sou verdadeiramente marido de Maria, filha de Eli e Ana, como sabeis, e essa verdade se encontra nos registros desta comunidade respeitosa e santa. No entanto, quero vos relatar o que se passou no nascimento de Jesus, desse menino que se encontra nos braços de Maria. Não sou eu o pai. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Diante dessa última afirmativa, quase todos se levantaram de emoção, com o impulso de retrucar a fala de José. Entretanto, bastou um olhar do sumo sacerdote para que todos se acalmassem e continuasse o silêncio. José ben Jacob, serenamente, continuou a sua fala, com toda a simplicidade. Primeiramente, Maria recebeu o anúncio da boca de um anjo de Deus de que ela deveria conceber um filho e que deveria dar-lhe o nome de Jesus, e que este seria grande diante do Senhor. E ela retrucou: Como pode, se eu não conheço o varão? O anjo falou-lhe com segurança: O poder de Deus descerá sobre ti e darás à luz um filho, que será a luz do mundo. Quando notamos que ela estava grávida, eu quis deixá-la secretamente. Mas na noite em que planejei abandoná-la, um anjo me apareceu em sonho e me disse que não cometesse tal desatino, pois o que nela estava era obra do Espírito Santo, pela vontade de Deus. Que assim deveria ser, para cumprir as Escrituras. E eis aí Jesus. Nasceu em Belém de Judá, e acreditamos que é este o Messias e que o poder de Deus está com ele. Creio que somente o tempo deverá confirmar esta verdade. Que Deus seja testemunha do que digo. Como podeis comprovar, no dia do nascimento desta criança, chegaram a Belém de Judá 3 personalidades para adorá-la, levando-lhe presentes, e disseram que uma estrela no céu os guiou para o lugar em que ele nasceu, uma manjedoura junto com os animais. Peço desculpas pelo que acabo de falar, mas não poderia omitir a verdade. Alguns dos sacerdotes se encontravam intimamente agitados, com o sangue subindo ao rosto, tendo a intenção de revidar e gritar que ali era um lugar sagrado, onde não havia lugar para mentiras. Porém, a disciplina, como regra do templo, fê-los calar e ouvir mais. Queriam escutar também Maria. O ledor das questões endereçou a Maria a seguinte pergunta: se a mãe do Messias deveria ser virgem, certamente que tinha de permanecer virgem, porque como iríamos saber da sua virgindade depois do nascimento? Todos gostaram dessa pergunta e ficaram ansiosos pela resposta de Maria. Esta, sem se perturbar, respondeu serenamente, com simplicidade: Senhores, primeiramente pedimos a Deus que nos assista neste momento tão grave para nós, de querer provar ou discutir sobre a vontade soberana.
Entregamos a Ele a nossa mente e a nossa boca, para que Ele fale por nós, caso lhe convenha, da maneira que lhe aprouver, aos sacerdotes, que muito fazem e devem fazer em favor dos que sofrem os contratempos do mundo e as injustiças dos seres humanos. O que tenho a fazer é confirmar o que meu marido já falou, acrescentando que nunca duvidei, por um momento sequer, das promessas dos anjos, de quem desfrutamos a assistência por misericórdia de Deus permanentemente. Encontramos dificuldades em trazer luz e entendimento aos que não desejam aceitar a verdade. Muito difícil neste mundo, porque todos nós a desejamos na vida do próximo, mas alimentamos a mentira nos nossos próprios passos. Peço-vos desculpas, porém, devo afirmar perante este conselho que concebi esta criança por obra e graça do Espírito Santo. Foi o que ouvi da parte do anjo do Senhor, que estava acompanhado com outros 2 não menos elevados. Mesmo tendo marido, como tenho, nunca conheci varão, nunca coabitei com homem. O meu filho foi gerado em mim por bênção de Deus. Foi a vontade dele que ele seja testemunha do que digo, porque digo a verdade. O seu nascimento foi também feito pelas mãos dos mesmos anjos que nos acompanham sempre. Eles tiraram o menino de dentro das minhas entranhas por meios que desconhecemos, mas certamente obedecendo a leis que escapam ao nosso acanhado entendimento. Não sei se quereis escutar. Entretanto, o momento pede-me para falar. Eu ainda sou a mesma virgem como nasci, como estudei nesse venerável templo de Deus. E assim permaneço, porque o Senhor assim o quer. Entregamos a Deus o nosso destino e que se faça sempre a sua magnânima vontade em nossa vida e não a nossa. Em torno da grande mesa de cedro do Líbano, girava constantemente um agente de recados, que passava dos sacerdotes para o príncipe da sinagoga. E nesta hora, ele trazia muitos aos ouvidos do dirigente maior. Isso era a norma nas reuniões tumultuadas. Alguns mostravam-se mais agitados, pedindo a palavra para esclarecer ou discutir sobre tais ou quais assuntos. O sacerdote maior ouvia serenamente os pedidos e esclareceu de viva voz para acalmar os ânimos. Estamos aqui para ouvir o depoimento deste casal. Não fica bem que travemos discussões com eles, por não ser isto digno. Cabe-nos, pois, analisar com frieza e selecionar as coisas que deverão ser as mais acertadas para a vida dos judeus. Somos pastores de muitas almas, e o bom comportamento não deve faltar em nossas condutas. A discussão traz descontentamento e sempre vence quem tem autoridade, e nem sempre a autoridade está de posse das coisas certas. A longa vida que já vivi como sacerdote deu-me a experiência de que não devemos nos apressar para saber e compreender os desígnios de Deus, porque a aquele que tem bom coração e deseja melhorá-lo, Deus não se esquece de ensinar pelos muitos meios que existem em todos os rumos da vida. Todos os dias aprendemos e ensinamos. As melhores lições aprendi com as crianças, a disciplina com os pássaros e, por incrível que pareça, a educação com os animais. A escola, para mim, foi um reforço, mas nem sempre encontrei nos mestres tanta sinceridade como na natureza. Nem sempre eles vivem o que ensinam aos seus discípulos. Temos carência desses homens na face da terra. Quantos de nós não estamos aqui somente para alimentar nossas ideias e querer fazer vigorar o que aprendemos de outros homens aos quais já nos referimos? O que é a verdade se estamos famintos dela? Quantos profetas já matamos como sendo falsos e que hoje o arrependimento cobre de luto as nossas consciências? Conservar é justo, mas conservar o erro é pecado irreparável. Pensemos nisso e abrandemos nossos corações quanto à vigência da verdade. A palavra do príncipe da sinagoga foi como água fria na fervura dos ânimos dos sacerdotes irreverentes. Os ceareiros estavam ali trabalhando a serviço de Deus e encontraram no príncipe a faculdade aberta para dizerem algumas coisas em consonância com um pouco do que ele já pensava a aqueles homens que se diziam de Deus, sem reconhecerem
a verdadeira lei do próprio Senhor. Foi dado um sinal, de maneira que o ledor deu continuidade às perguntas. Mulher, que Deus te abençoe juntamente com teu filho, e rogamos a ele que esse menino seja o que dizem que é. Entretanto, precisamos de maiores comprovações, que bem sabes serem necessárias. Entendemos que o verdadeiro Messias haverá, desde criança, de realizar prodígios, nunca antes operados por outros, para que seja destacado dentre todos. Esses testemunhos são necessários para que o templo venha a cuidar dele, dando a maior cobertura e cuidando da sua própria vida. Que dizes? Maria, sem se perturbar, ouviu com paciência e respondeu com dignidade. Senhores, sobre o que acabo de ouvir, não é preciso delongas para responder. Podeis ir em busca dos que já o procuraram, e eles mesmos responderão a verdade. Peço que chameis Nicodemos, estudante deste templo e senhor de reconhecida probidade, que poderá testemunhar sobre o que quereis saber. É importante para mim que fiqueis sabendo que não me vanglorio com as comprovações dos fatos. Somente sinto glória dentro de mim por ter a certeza de que esse menino é o Messias prometido pelos profetas, alguns dos quais mortos, como disse o príncipe desta casa, por falsos sacerdotes. Deveis ter cuidado com o que fazeis, como pastores de almas, porque o Senhor não pede opiniões aos homens sobre o que deve ser feito por ele. Se assim fosse, ele não seria Deus. Desejo que fique bem claro para todos que nos ouvem que não temos receio algum diante de quaisquer testemunhos que o Senhor pedir. Em nossas orações, sempre rogamos para que Ele faça a sua vontade e não a nossa. Estamos certos de que somente o tempo comprovará o que falamos, pois o tempo é o agente de Deus que a tudo renova, para a sua glória e a felicidade dos seres humanos. Nisto, Nicodemos já estava dentro do salão por ordem do conselho. Um dos sacerdotes, o mais velho de todos, por nome Eliasar, conhecia o seu caso e já o havia aconselhado a tratamentos mais sérios, porque estava sujeito a ser afastado do templo como aluno da casa do Senhor. Eliasar era também um terapeuta, mas nada conseguira quanto à chaga do futuro doutor da lei. O sumo sacerdote falou a Nicodemos. Nicodemos, queremos que testemunhes, a bem da verdade, mesmo que isso te custe o afastamento desta casa. É verdade que podes testificar quanto aos poderes dessa criança? A expectativa foi geral. Todos queriam ouvir a fala de Nicodemos, que pediu licença com grande humildade, abriu a túnica à frente de todos e mostrou, principalmente para Eliasar, que já o tinha tratado sem resultado. Da velha enfermidade, somente restavam os sinais para a comprovação da verdade. Houve admiração geral e o príncipe, na sua posição de chefe de um rebanho de homens letrados e estudiosos, pediu com delicadeza: Nicodemos, não deves interpretar como dúvida em nossos corações, mas como saber que verdadeiramente sofrias desta enfermidade se estás curado. Nicodemos, homem íntegro, como sempre foram seus ancestrais, ainda mais integrante da fraternidade dos essênios, disse com convicção, apontando para o mestre Eliasar: este homem, que tanto respeito pela sua vida reta dentro e fora do templo de Deus, respeitado por todos os seus companheiros de ministério, é testemunha do que digo. Ontem mesmo estive em sua casa e suas mãos me tocaram, pedindo-me que procurasse outros recursos, pois que os dele estavam esgotados e que, para o bem da minha carreira, eu deveria ser são. Não me deu remédio algum, a não ser conselhos, que muito agradeço. Todos se levantaram instintivamente, sentindo que a coisa estava tomando outros rumos que eles não esperavam. O sumo sacerdote olhou para Eliasar com brandura e lhe estendeu a mão em silêncio. Eliasar passou as mãos nas barbas brancas, como que limpando algo que o incomodava. Consertou o manto nos ombros, como gesto de quem se prepara para dizer o que pensa, e falou com emoção: respeitável condutor desta casa de Deus, meus companheiros de trabalho, que o Deus de bondade, o Deus de justiça, que o nosso Deus verdadeiro nos abençoe sempre, principalmente quando estamos falando a verdade e desejando que ela prevaleça
dentro desta escola. Sou testemunha desse fato que Nicodemos acaba de narrar. Até ontem, ele portava uma enorme chaga na altura do coração, fato de que muitos dos nossos são conhecedores. O que ele diz é a pura verdade. Ele foi curado por alguma força divina, pois somente isso poderia curá-lo. O ambiente já estava dominado pelos agentes da luz. Mesmo que as trevas fizessem todos os esforços para penetrarem, eram isoladas, e a verdade resplandecia como o sol. O ledor, já desnorteado com os assuntos apresentados, inquiriu mais uma vez: o que os anjos te falaram a respeito do templo, em se falando do teu filho, que dizes ser o Filho de Deus? A mulher de José, na tranquilidade que lhe era peculiar, disse melancólica: eles nada me disseram a este respeito. O futuro do nosso filho pertence a Deus, que saberá cuidar de seu filho amado. Nada devo criar de meu no tocante a este menino. Ele tem um destino traçado pelo Senhor de todos nós. Sou apenas simples aia e tenho a honra de servi-lo naquilo que posso ser útil. Sei apenas que esta criança veio com missão grandiosa de modificar o mundo. Se porventura nada houvesse de errado, qual a razão da sua vinda, desse desgaste de energias e dessa movimentação da corte celestial em seu favor? Além de Deus ser todo amor, é a maior inteligência, é a mais pura razão e não iria cometer os mesmos erros dos homens. Não vos estou forçando a aceitar o que já aceitei de coração. Apenas estou expondo os fatos porque para isso fui chamada. Sinto que muitos dos que aqui se reúnem estão chocados com o que ouviram. Não é a minha culpa. Estou apenas narrando os fatos. Os acontecimentos pertencem a Deus, nosso Pai e Senhor de todas as coisas. Particularmente, creio que tudo muda no mundo. Se observardes a natureza, ela não nos deixará mentir. Os terapeutas podem dizer com maior propriedade das mudanças do corpo humano e do esforço que ele faz para livrar-se de uma enfermidade. As leis de Deus favorecem a evolução, direcionando o progresso. O que se pensa hoje sobre a vida, amanhã, os que nos sucederem terão outras ideias e, por sinal, bem melhores que as de agora. As árvores pedem as folhas e ganham outras vestimentas mais verdes e mais lindas. As flores murcham e caem, dando lugar a outras que lhes devem suceder com mais vigor, e assim acontece em todos os reinos da natureza. Um templo como este foi uma grande maravilha nos ideais do rei Davi e, na época de Salomão, maravilhou o mundo inteiro junto com a sua sabedoria. Mas depois de passados muitos séculos, podeis verificar o quanto foi mudado no silêncio dos anos, sem que os próprios sacerdotes notassem. Como não mudar de agora para frente, se com o tempo que passa, as mudanças vão ficando mais curtas e mais exigentes? É a lei do progresso. E o mundo, na ignorância em que se expressa, requer em todas as mudanças sacrifícios dolorosos, porque onde o amor não consegue inspirar os homens, a dor toma a orientação desejada. Se quereis compreender mais depressa, repassai os olhos na história dos povos, que podereis constatar a realidade de que vos falo, as mudanças operadas em todos os sentidos da vida. Deus certamente abençoa todas as religiões e as que buscam conservar o que devem renovar. Algo acontece para que elas se renovem, abrindo os olhos para a luz de novos melhoramentos. Assim como nós não desejamos que os nossos filhos fiquem sempre nas primeiras letras, Deus também não quer que seus filhos permaneçam apegados a conceitos superados. Se os feitos monumentais dos homens valessem, no plano do espírito, o Egito seria o senhor do mundo até hoje, pelo descortínio das inteligências que construíram as pirâmides e as famosas estátuas de muitos deuses, pelas escolas de iniciação e por grandes personagens sacerdotais. Um homem só bastou, com Deus, para quebrar a impetuosidade do faraó e seu invencível exército. Este homem foi Moisés, com os pés no chão e a mente livre para orar. Respeito este templo que meus pais me ensinaram a respeitar na sua linda forma e nas intenções de quem o fez. Creio até que foi inspiração dos céus. No entanto, tudo isto é pedra e argila, sem inteligência
e sem noção do que se passa dentro dessas paredes. Desculpai-me se falo muito. Contudo, devo fazê-lo para que conheçais o assunto em discussão. O silêncio é muito nobre quando ele é produtivo, mas o verbo pode transformar-se em luz no momento em que deve ser usado. Que Deus nos abençoe. Alguns sacerdotes cochilaram durante a fala de Maria. O sono fez uma seleção natural. Os mais espiritualizados, que realmente buscavam a verdade, estavam atentos e não gostavam quando Maria parava de falar, inclusive o sumo sacerdote. Ele absorvia todas as palavras da moça de Nazaré como o vinho mais puro que descia do céu. O ledor, que se mostrava apático, cochilava e foi despertado a mando do príncipe a fim de continuar com a sua obrigação. Este procurou aqui, riscou acolá o que não precisava mais perguntar, porque Maria já havia respondido por antecipação e firmou o dedo em uma pergunta que estava ansioso para fazer, dizendo asperamente: Mulher, recebe o meu respeito e não penses que sou eu quem faz esta pergunta. E se o conselho desta casa resolver ficar com esta criança e dela cuidar, para que nada lhe aconteça por já ser famosa como nenhuma outra? Se ela é divina, o templo tem direito à sua vida para que ela seja preservada dos contraditores da fé. Como procederias diante dessa resolução? Maria olhou para José, deslizou o seu meigo olhar por todos os sacerdotes, pensou em Deus e nos anjos, que sempre os assistiam, e respondeu com confiança: Não creio que o templo vá de encontro às leis referentes à família, mesmo para resguardá-la. Desunir a família é destruir a própria nação. Os direitos dos homens devem ser preservados acima de todas as coisas na terra. Quando falamos em separar um filho dos pais, será que chegou à nossa cabeça que isso pudesse acontecer em nossa casa? De quem fez essa pergunta? Eu desejaria saber se tem mulher e filhos, se cumpre com os seus deveres de pai e se ama a Deus sobre todas as coisas, como nos refere a lei. Acho que não, porque não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo. Quando o Senhor põe uma criança em um lar, é porque escolheu esse lar para que ela ali viva e certamente não desejaria tirá-la de seus pais, a não ser quando órfã, o que é outro caso. Mas tirar um filho dos pais, cuja disposição é muito grande em tratá-lo bem e que a vida dos mesmos foi sempre reta no respeito às leis de Deus, acho por bem que esse filho fique onde Deus o colocou. Tirar de onde Deus confiou é desconfiar da divindade, porque ele sabe mais que nós o que deve ser feito, principalmente com o seu próprio filho amado. Se os filhos dos homens são bem cuidados, como o Filho de Deus será esquecido? Falta a quem fez essa pergunta senso, critério e mesmo fé, porque quer mudar o que o Senhor determinou. Há pessoas que, se ficassem caladas, seriam mais sábias, pois ao falarem, mostram a todos o que pensam, o que tem dentro do coração. Sei que estou falando coisas que incomodam a alguém. Entretanto, não poderei ficar calada no momento em que o fato pede esclarecimento. E eu mesmo aprendo com aquilo que digo aos outros. Se quereis amparar meu filho, basta não o perseguirdes. Se quereis ajudá-lo na sua missão, preparai ouvidos para ouvi-lo no momento em que ele se dispuser a pregar em nome daquele que o enviou. A verdade não precisa de defesa. Deus não precisa dos homens. Nós é que precisamos de Deus em todas as circunstâncias e em todos os caminhos. Sei que a maior perseguição para o Messias deverá partir dos conservadores. Aqueles que desejam renovar as leis e a alma para Deus é que serão seus discípulos e caminharão com ele até o fim, bebendo a água da vida eterna. Maria silenciou-se como que farta de tantas perguntas sem nenhum interesse para o bem da coletividade. Só se via interesse pessoal dos velhos escravos do ouro e da autoridade temporal. Mesmo assim, insistiu o ledor em tom inquiridor. Mulher, desejamos saber quais os meios usados para a tua família viver, de onde vêm os recursos, porque um filho de Deus deve ser bem tratado e orientado nas letras sagradas. Não deves deixá-lo junto aos marginais, para que não... A filha de Nazaré, lúcida e tranquila,
Não perdia o seu equilíbrio emocional, por saber que estava tratando com víboras, lobos se apresentando como ovelhas, e respondeu na amplitude de seu coração jovial: Caros senhores, peço a Jeová que nos abençoe em tudo aquilo que pensais do nosso viver, e peço-vos que me perdoeis se por acaso as minhas respostas, por vezes, não vos agradarem, porque falo o que penso e penso justamente o que falo, sem constrangimento algum. Parece que respondi à vossa pergunta quando disse que Deus saberia onde colocar seu filho, sem necessidade de recorrer às esmolas humanas. O meu marido, que foi indicado mais diretamente pelo templo que nos acolhe, por quem tenho o maior respeito e grande estima, é um carpinteiro, vós bem o sabeis, e as minhas mãos não esqueceram o aprendizado nesta abençoada escola. Temos casa para morar, e a natureza é pródiga com aquilo que plantamos nela. Uma coisa nós garantimos, que nunca iremos usar do nosso filho para granjear ouro, nem outros bens materiais para o nosso conforto e o da nossa família. Pedimos para acreditarem em nós que estamos falando a verdade. Os nossos vizinhos poderão comprovar o que falamos da nossa vida. Em nossa família, todos os nossos ancestrais viveram dos próprios esforços, 2 dos quais se tornaram sacerdotes por chamado de Deus e nunca aceitaram a cota que o templo lhes punha à disposição. Tiveram essa honra de viver com o próprio suor do rosto, como nos informam as Sagradas Escrituras, o que deve ser o dever dos homens de bem. O templo não precisa se preocupar se esse for o verdadeiro Messias, como cremos, porque é ele quem vai ajudar ao templo a se erguer ante Deus, sem constrangimento das consciências que o dirigem. Rogo que me perdoeis se falo demais, mas seria bem melhor que o templo cuidasse daqueles que não têm teto para morar, que estão famintos e nus, sem família e injustiçados, e os que trabalham e não suportam o peso do dízimo, além dos impostos pela imposição dos estrangeiros. Talvez seja para isso que o nosso filho tenha vindo ao mundo, para que haja justiça no seio das castas, onde a verdade deveria ser ensinada, e na terra como um todo. Sabemos por vós mesmos e por muitos santos que nos visitam que o Messias haverá de pagar todo o fruto da sua divina missão com a própria vida. E eis que o profeta Isaías já nos adverte nas suas profecias. Estamos preparados para o advento da luz. Os tempos de a luz espancar as trevas claramente estão chegando. Na verdade vos digo, e falo como se a boca não fosse minha, mas de Deus, que se os ministros de Deus tivessem uma vida reta, como pastores de ovelhas, poucos desejariam ser sacerdotes, porque a missão de quem dirige é ser pai, é ser pastor, é doar constantemente e não receber indefinidamente aquilo que não pode dar. É ficar sem dormir para velar um enfermo. É ficar com fome para alimentar uma criança faminta. É ter somente uma túnica para cobrir os nus com o excedente. É não negar o teto a quem vive ao relento. No entanto, o que vemos é quase sempre o contrário. Não mais esperamos o Cristo. Ele já se encontra na terra para a salvação dos homens. Eu vos peço que acompanheis o seu crescimento e que volteis a estudar as promessas dos profetas, que constatareis a veracidade do que estou dizendo. Os sacerdotes evidenciaram seu desagrado, incomodados que estavam com as respostas daquela mulher, que parecia não respeitar os superiores, falando daquele modo. Alguns estavam gostando, mas a maioria estava contrariada com as respostas, pensando eles que o Messias poderia assemelhar-se à sua mãe, herdando a objetividade e irreverência daquela mulher, o que seria muito pior para o templo. O menino deveria ser educado de outra maneira, e a escola do templo é que deveria cuidar disso. José pensava muito nas consequências das palavras de sua mulher. Confiava em Deus, nela e na missão de seu filho. Porém, o que foi dito poderia comprometer a sua família. Achava mais acertado haver mais brandura nas palavras, ainda mais no meio em que estava sendo ditas. Todavia, somente pensava, sem coragem de falar à sua mulher o que se passava pela sua mente. O ledor
ainda tinha o que interrogar e disse como se fosse sua ideia: Desejo muitas felicidades para teu filho e peço aos anjos que o assistam no seu crescimento e na sua sabedoria, sem que ultrapasse o rei Salomão, o maior sábio de todos os tempos. Gostaríamos de saber o que a família do Messias poderia fazer quando a massa do povo souber que o prometido está na terra, em Nazaré, como filho de José e Maria. A notícia já corre de boca em boca e Nazaré não vai suportar a multidão e muito menos a família do santo. Ele mesmo será o mais afetado com a ignorância das criaturas. Quais os cuidados que tomareis para defendê-lo? Maria, com a serenidade inerente ao seu temperamento, ouviu a pergunta com paciência e respondeu com tranquilidade: Renovo meu pedido a Deus para abençoar esta casa com todos os sacerdotes que nela se movimentam e que os anjos do Senhor não deixem de assistir este lar maior. Estou admirada na insistência das perguntas que se alicerçam na dúvida. Se a dúvida fosse sobre os homens, ainda a poderíamos tolerar, mas duvidar da presença de Deus junto ao seu enviado é falta de acatamento às suas próprias leis. Não temos de temer o futuro deste menino, porque ele e seu futuro pertencem ao Senhor. Um mensageiro dos céus igual a este, que se encontra no nosso meio, não pode vir ao mundo em silêncio. O povo deve participar da sua chegada, como da sua estada e saída do mundo. Como esconder a luz dos que dela carecem? Se quereis, podeis anunciar aos 4 cantos do mundo que nasceu o Messias e que ele se encontra em Nazaré. Porque se Deus enviou seu Filho para a renovação do mundo e da humanidade, certamente que não se esqueceu de mandar seus cooperadores à frente e ao lado dele. E mandará muito mais, depois que ele voltar para o seu lugar de origem. Os melhores meios de defendê-lo, já foi dito, é não atrapalhar, é ouvir a sua palavra e dar cumprimento às suas ideias. É cada qual renovar a si mesmo, uns respeitando os direitos dos outros. Quanto a Jesus ser menor que o rei Salomão, como pedis, não sei se Deus vai atender esse desejo humano, porque o Messias já tem as suas diretrizes traçadas e, pelo que sabemos da sua vida, Salomão, com todo o nosso respeito, não serviria para ser o seu servo mais imediato. Precisamos aprender a pedir as coisas a Deus e nunca pretender interferir na sua sábia vontade. Os sacerdotes, principalmente os conservadores, não sabiam mais o que fazer. As respostas da mãe de Jesus os confundiam e desorientavam. Era o orgulho da posição escravizando a alma, mantendo-a longe, bem longe da realidade. José já se encontrava cansado pelo ambiente de opressão. Nicodemos permaneceu no salão e sentiu a sabedoria de Maria nas respostas dadas aos sacerdotes. Estava admirado. Desejava que ali estivesse José de Arimateia para ouvir o que ele tinha ouvido, mas refletia: ele vai saber de tudo. Contarei com toda a satisfação. Isto é extraordinário. O príncipe da sinagoga inquiriu ao ledor se ainda havia alguma pergunta a ser feita, ao que ele respondeu que não, visto que ela, tendo respondido a outras perguntas, havia respondido antecipadamente às demais. O sumo sacerdote não deu sinal para discussão, permanecendo a campainha silenciosa. Usou da palavra nestes termos: Caros companheiros de ministério, somos muitos e todos preparados no mundo e pelo mundo para os serviços de Deus. Sei das reações de quase todos em relação aos fatos acontecidos e também me sinto como que paralisado pela doutrina que ouvimos da mãe deste menino, que se supõe ser o Messias. Recebi um sinal em minha mente que fez acelerar o meu coração, mostrando-me algo que as palavras são incapazes de traduzir. Só peço a todos tempo e eu mesmo vou esperar esse tempo que vai nos falar a verdade. Estamos acostumados a aceitar as coisas vindas do céu somente quando condizem com o que existe em nosso livro de sabedoria. O que foge daquilo que compreendemos, nos recusamos. E isto é um erro grave que estamos cometendo há muito tempo. Quantos profetas não foram apedrejados em nossa terra
por não compreendermos sua linguagem. Quantos já foram expatriados por terem vindo trazer para nós uma nova luz? Quantos não foram, inclusive mulheres, encarcerados por nos mostrarem outros caminhos que conduzem a Deus? A que escola devemos pertencer? Acredito que todos deverão responder: à escola de Deus, pois acho que Ele, o nosso Deus, tentou, através dos profetas, nos mostrar algo melhor para o nosso próprio bem, para a felicidade do povo e da terra. Ir contra a vontade de Deus é autodestruição. Onde estão os nossos antepassados? Todos se foram e nós iremos também. Surgirão novos valores como ministros do Senhor. E se nós outros fecharmos os ouvidos, eles os abrirão, porque a verdade é Deus, com toda a força que possui, para a harmonia da criação. Não estamos de acordo com mudanças violentas na nossa casa, mas, na verdade, essas mudanças são necessárias, pelo que conhecemos da história das nações e dos povos. Quem não muda, morre, e quem melhora a cada dia que passa, vive sempre. Parece-nos que essa é uma lei do próprio Deus. Compreendo a vigilância que é mantida no sentido de preservar a casa do Senhor. Porém, há um provérbio que herdamos dos nossos ancestrais que assim proclama, abre aspas, quem vigia em excesso acaba desconfiando de si mesmo, fecham aspas. Se somos todos filhos de Deus, por que recusar experiências de outros companheiros que viajam conosco em caminho? Se todas as crianças que nasceram em nossa terra com a predisposição de Messias forem perseguidas por nós e mortas pela ignorância, acabaremos dizendo a Deus que não queremos o Messias, e ele certamente irá nascer em outra pátria. Cometeremos uma falta maior do que todas as outras faltas que já cometemos contra muitos profetas que já vieram em nosso socorro. Não devemos recusar o que ouvimos, sem uma análise justa e honesta. Conheço a mulher de José bem mais do que todos vós. Sei que é mulher de boa índole e que nunca fere a quem quer que seja. Mas, quando está de posse da verdade, fala de uma maneira suave, mas sempre fala. Digo isso por ter uma filha na escola do templo, que foi companheira dessa filha de Nazaré por muito tempo e dela recebeu as melhores instruções pela força do exemplo. A minha Lisiane, que todos conheceis, me contava tudo e tenho a maior admiração por ela, porque dela recebeu uma força espiritual para renunciar ao que tinha direito, pois estragava a sua inspiração no campo do entendimento com as coisas de Deus. Pela graça do Senhor, ainda sou dirigente desta casa de Davi, que admiro e tenho respeito pelo que fez o rei Salomão. Entretanto, entre o pai e o filho, o último fez maiores maravilhas em todos os sentidos. A sua inteligência, até nossos dias, não foi superada e o seu coração foi admirado até pelos profetas da sua época. Por que não pode vir outro maior do que Salomão? Isso é um assunto que não podemos falar para a multidão. Todavia, esta é a verdade. Estamos sempre para a frente e a lei nunca nos deixa recuar. Se esse que aqui está for verdadeiramente o Messias, qual de nós terá forças para negar a sua grandeza? Isso, ao que nos parece, é ir contra o Senhor. Se todos se dispuserem a ajudar o nosso próprio templo, que cada um seja um fiscal da vida desta criança, mas que não esconda a verdade e não queira apagar a luz, que faça justiça como sendo um dever, que seja imparcial nos exames, respeitando os direitos alheios e nunca colocando Deus somente dentro deste templo. Lembremo-nos de que Ele está em toda parte. Maria conservava-se tranquila, mas José já estava cansado da posição de ouvinte passivo e de servo dos sacerdotes. O menino dormia serenamente no colo da mãe. Nicodemos irradiava alegria. A sua vontade era de ouvir Maria a noite toda, até o sol clarear. Alguns sacerdotes cochilavam e outros demonstravam desinteresse, vibrando ódio por aquela mulher e aquele menino que certamente pretenderia usurpar as suas posições. Entretanto, a maior parte permanecia atenta, ouvindo o que nunca ouvira em matéria de conceitos altamente dignos de ser oferecidos ao mundo.